Todos vocês. É um grande privilégio estar aqui com vocês novamente. Estou dando risada aqui porque o pessoal que fica à minha volta aqui são demais, viu? Vai chegando o momento, começa as piadinhas, começa as brincadeirinhas e eu tenho que ficar sério porque vocês sabem, eu sou um cara sério, né? Então tem que manter tudo organizadinho aqui, bonitinho. Como eu já disse, louvado seja Deus por estarmos aqui. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês aí, por estarem presentes. Louvo a Deus pela vida de todos vocês. Que a graça do Senhor possa agir na vida de cada um e transformar e renovar todos vocês, tá bom? Queria agradecer algumas pessoas aí que têm me mandado mensagem, tem me encontrado durante a semana aí. Agradecer a Deus pela vida de vocês, o pessoal da minha família aí tem dado uma força grande para mim. Deus abençoe vocês, gente. Tá? Vini da Areia Branca, Vini, Deus abençoe, sempre acompanhando. Deus abençoe vocês também. Nós vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus pela saúde que Deus tem nos dado, pela maneira que Ele tem cuidado de nós, e creio eu que continuará cuidando, tá bom? Vamos orar. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus eu quero te engrandecer, te agradecer e exaltar o teu santo nome, Pai, pois o Senhor tem cuidado de nós. Louvo ao Senhor por cada vida, Senhor, que tem dedicado alguns momentos para ouvirem e participarem dessa live. Obrigado, Deus, também por aqueles que assistem depois. Louvado seja o teu nome, Pai, por essas vidas. Cuida, Senhor, cuida de suas famílias, seus amigos, e que possam ser abençoados de uma maneira poderosa pelo Senhor, Pai. Ora ao Senhor por esse momento, Deus amado, que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria, discernimento, para entendermos e compreendermos a tua palavra, Pai. Eu oro para que o Senhor me capacite, que eu seja então somente um instrumento em tuas mãos. Afasta do meu coração toda e qualquer vaidade, Pai, pois importa que o Senhor cresça e que eu seja um servo e que seja cada vez mais diminuído, Pai. Obrigado, Deus. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, gostaria de pedir uma coisa para vocês. Se você quer ouvir alguma pregação direcionada a algum texto, mande para mim aí nos comentários. Eu queria ouvir uma pregação, sei lá, Gênesis 1, João capítulo 1, ou sei lá, qualquer outro texto que você queira ouvir aí uma pregação, que você queira ouvir uma meditação. Mande para mim aí e eu vou estar vendo a possibilidade de nos próximos estudos a gente estar aí fazendo, tá ok? Qualquer texto que você queira aí me desafiar, a gente vai ter aí o privilégio de compartilhar com vocês. De repente um texto que falou ao seu coração essa semana, ou durante a semana que está se iniciando aí também, pode mandar, e aí eu vou ter aí então o privilégio de poder compartilhar com vocês, tá bom? O texto de hoje que eu quero compartilhar com vocês também foi uma solicitação de um companheiro, de um amigo. Ele queria ouvir a história de Tomé. Eu quero compartilhar com vocês então a história de Tomé, que está lá em João capítulo 20, a partir do verso 24. Enquanto isso, mandar um beijo para Mirella, minha sobrinha linda, maravilhosa, a Maísa, a Laisa, a Rose também, sempre presente, Deus abençoe, Danielzinho, pessoal do Coco Verde Praia Grande, meus sobrinhos Evelyn e Giovana, Evelyn e Giovanni, Deus abençoe vocês. Tá meio longe aqui o monitor, então fica meio ruim de ver. Deixa eu ver quem mais aqui. A Fernanda e o Fred estão aqui do meu lado também. Um beijo. Deus abençoe. Tá bom? Vamos lá então ao nosso texto. À medida que der eu vendo aqui quem for entrando, eu vou passando para vocês. João capítulo 20, versos de 24 a 29. Tá ok? Diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu.
Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Verso 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Pessoal, é um texto que eu acredito, se você não conhece ele no todo, você certamente conhece a figura de Tomé, que representa talvez a incredulidade. Mas será que Tomé foi tão incrédulo assim, ou foi apenas uma passagem isolada na vida dele? Bem, vamos nos recordar um pouquinho. Alguns capítulos antes aqui, Lázaro está doente e as pessoas vão atrás de Jesus e falam que o amigo dele estava enfermo. E Jesus fala que não ia agora e tal, porque a enfermidade de Lázaro era para acontecer uma obra do Senhor. E aí então chega a notícia que Lázaro morreu. E aí Jesus até usa o termo: Lázaro está dormindo e tal, vamos lá. E acontece que Jesus estava sendo perseguido. Jesus não podia voltar para Galiléia, Jesus não podia voltar para Jerusalém, porque certamente ele seria morto. E quando Jesus decidiu voltar para ver a situação de Lázaro, os discípulos meio que estremeceram. E Tomé diz o seguinte, segundo a Bíblia: vamos lá e vamos morrer junto com ele. Ou seja, olha só como é Tomé. Então a gente pode dizer que isso na vida de Tomé foi um lapso, foi um acontecimento na vida dele, porque geralmente Tomé era aquele cara que gostava de tomar ali a frente, de estar incentivando, participando, mas só para a gente entender como é o caráter de Tomé. Vamos prosseguir então. Jesus ressuscita, as mulheres vão ao sepulcro, chegam lá no sepulcro, encontram o sepulcro vazio e elas recebem a mensagem, a informação dos anjos de que Jesus tinha ressuscitado. Elas voltam e contam para os discípulos. Os discípulos meio que não acreditam nelas. 2 discípulos correm até o túmulo, que diz o relato que esses 2 discípulos eram João e Pedro, e eles chegam lá também e se deparam com um túmulo vazio. A roupa que vestia Jesus estava dobradinha, colocada certinho no lugar ali, comprovando que o corpo de Jesus não tinha sido levado às pressas. E aí então, um certo dia, os discípulos estão sentados e de repente Jesus aparece. Imagina você a cena, você sentado num ambiente fechado, as portas trancadas. Os discípulos, os apóstolos estavam com medo, porque eles acabaram de ver o mestre deles, aqueles que eles seguiam de uma maneira ferrenha, a ponto até de desembainhar a espada e arrancar a orelha de soldado, como foi o caso de Pedro. E aí de repente eles estão ali cheios de temores, com medo de serem crucificados, de serem presos. E aí de repente, do nada, Jesus aparece. Imagina a cena, o tamanho do susto que esses caras, essas pessoas que estavam ali não tomaram. E aí Jesus então aparece e ele fala para eles: olhem aqui, olha as marcas e tal, não sejam incrédulos. E aí o que acontece? Tomé não estava entre eles. E aí então, quando eles encontram Tomé, ou quando Tomé chega ali, Jesus já não estava mais presente, então eles falam: Tomé, nós vimos Jesus. Você acredita? Nós vimos Jesus. E Tomé, com aquele instante de, vamos dizer assim, de incredulidade que tomou conta do coração dele, porque ele viu
o mestre dele, aquele que curou, que ressuscitou mortos, expulsou demônios e trouxe palavras tremendas, andou sobre as águas, fez coisas tremendas e maravilhosas, multiplicou pães e peixes. De repente, esse mestre que ele havia seguido, sofreu, padeceu e foi crucificado. Talvez a incredulidade naqueles dias tenham tomado conta do coração de Tomé. E quando então os discípulos relatam para Tomé, Tomé, olha só, nós vimos o mestre, Jesus ressuscitou. E aí então a gente se depara aqui com talvez o ápice desse texto aqui que nós lemos, que é Tomé dizendo que eu só acredito se eu ver. E mais do que ver, eu preciso tocar nas suas feridas. Eu preciso colocar as mãos no seu lado, ou seja, aonde Cristo foi perfurado com uma lança. E olha só, Tomé, talvez um dos grandes caras, incentivador do vamos lá, vamos com ele, vamos com o mestre, estamos junto, foi o cara que, nesse momento, ele deu uma vacilada. E aí eu pergunto, será que nós não temos tido instantes de Tomé na nossa vida? De incredulidade, de descrença, de querer ver a coisa pronta e feita, para só aí acreditar, bom, olha, Deus está nesse negócio aqui, porque agora eu estou vendo tudo presente, tudo bonitinho, tudo arrumado, tudo consertado, tudo do jeito que teria que ser. Pensando um pouco nisso, será que nós não temos nos enquadrado nessa questão? Pensa você, reflita, quantas vezes você não agiu como Tomé? Que você não acreditou que aquilo ia acontecer? Você duvidou que aquilo ia acontecer na sua vida, ou na igreja, ou na sua família? E você duvidou e questionou, e só quando aquilo aconteceu que você realmente, agora sim. Bom, eu não sei vocês, mas isso comigo aconteceu e não posso dizer para vocês que foi uma só vez. Mas o que a gente aprende com Tomé? O que a gente pode pegar de útil para a nossa vida nessa passagem, melhor dizendo? A gente tem lições para se tomar nessa passagem. A gente tem coisas que a gente deve olhar, deve observar com muito carinho. Olha só que coisa interessante. Os discípulos, os amigos, as pessoas que andavam junto com Tomé, falaram para ele o que elas viram. E eles não teriam motivos. Eles não teriam motivos para mentir. Veja bem, as mulheres já tinham relatado que Jesus havia ressuscitado. Os dois discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas, eu não me recordo o capítulo, não sei se é Lucas capítulo 24, está em Lucas lá. Lucas vai dizer lá a respeito dos dois discípulos no caminho de Emaús, e eles voltaram para trás para relatar para os apóstolos e discípulos que eles tinham visto e falado com Jesus. E mesmo assim Tomé, ele simplesmente decidiu dar ouvidos à imaginação, ou à mente, ou ao coração dele. E talvez não à toa, a Bíblia nos ensina que enganoso é o coração do homem. Olha só que interessante. Nós precisamos dar ouvidos, muitas vezes, ao que as pessoas estão dizendo, ao que as pessoas estão relatando. Nós não podemos deixar a incredulidade nos dominar. Não é que a gente tem que acreditar em qualquer coisa. Não é que a gente deve acreditar nas historinhas da carochinha que contam por aí. Mas a gente deve dar ouvido para que as pessoas estão relatando muitas vezes. Tia Neuza, um beijão. Deus abençoe. Kiko, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Então a gente tem que dar ouvido para essas pessoas, e principalmente aquelas pessoas que estão constantemente conosco, que fazem parte do nosso relacionamento mais estreito. Nós precisamos dar ouvido para essas pessoas.
Nós precisamos observar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não podemos ser como Tomé e desdenhar o que essas pessoas estão dizendo. E aí é interessante porque a Bíblia vai dizer que novamente os discípulos estavam reunidos. Olha só que legal. Coisa de 8 dias atrás, Jesus apareceu aos discípulos, 7, 8 dias atrás, Jesus apareceu aos discípulos, Tomé não estava presente. E aí, de repente, 7, 8 dias depois, Tomé se encontra presente ali, junto com os discípulos novamente. Isso demonstra que eles tinham esse hábito de se encontrar, de se reunir. Talvez debater ali, chegar a alguns, como eu posso dizer, algumas questões que precisavam ser resolvidas. Mas 8 dias se passaram desde que foi relatado para Tomé que alguns discípulos viram a Jesus. Paulinha, beijo, Deus abençoe. Reded, meu parceiro. Celso, Deus abençoe vocês. Louvado seja Deus. 7, 8 dias se passaram desde que eles contaram para Tomé. Eu imagino a cabeça de Tomé e aqueles discípulos. Tomé, nós vimos Jesus. Tomé, nós vimos Jesus. Jesus apareceu para a gente. E Tomé, naquela semana, talvez tenha se encontrado com eles ali alguns dias. É um pensamento meu. Mas eles tentando ali influenciar Tomé nessa questão, e Tomé continuou simplesmente inacessível nessa questão, inatingível, intocável no seu pensamento e na sua linha de raciocínio. E aí então, 7, 8 dias depois, Jesus aparece. E novamente, diz o texto que a porta estava trancada, eles estavam reunidos ali, e Jesus aparece do nada. Seria mais um susto que se eu tivesse ali no meio, eu teria tomado. E aí então Jesus, olha só que interessante, Jesus se dirige diretamente a quem? A Tomé. E ele olha para Tomé, e olha nos olhos de Tomé, e ele diz o seguinte: Tomé, olha para mim. Olha as marcas no meu corpo, olha as marcas na minha mão. Olha aqui do meu lado, onde eu fui furado. Coloque a sua mão aqui. E eu imagino, irmãos, meus amigos, eu imagino a cara de Tomé. Olha a figura aqui, sai daqui. Eu imagino a cara de Tomé. Triste, porque de alguma maneira ele foi avisado que Jesus tinha ressuscitado. Ele foi muitas vezes avisado. E aí então ele vê o seu mestre olhando para ele. E olha só, gente, Jesus não repreendeu Tomé. Jesus não exortou Tomé de uma maneira dura e severa. Jesus fala com Tomé, e eu já vi alguns pregadores insinuando que Jesus foi de uma maneira dura e seca exortar e repreender Tomé. Não, esse texto não nos dá base para isso. Até pelos tempos verbais que vem ali no grego e tal, isso não dá para a gente achar que foi uma maneira acusativa, enfática, não. Jesus vem de uma maneira muito tranquila e ele fala para Tomé: olha as minhas mãos, olha o meu lado, toca, você não disse que você precisava tocar? Toca aqui. E Tomé, sem precisar tocar, porque o texto não diz que Tomé tocou para acreditar, viu, gente? Tomé olha para Jesus, e aquela cena
e ele diz: Senhor meu e Deus meu. Jesus apareceu para os discípulos uma semana antes, e você não viu nenhum relato tão poderoso como o de Tomé. Sabe o que eu aprendo com Tomé nesse momento? Que eu posso ter errado, mas quando eu assumir o meu erro, eu tenho que dar glória a Deus. Porque essa mudança de atitude de Tomé, ele só aconteceu graças a Jesus. Aí você, mas se Jesus não tivesse aparecido para Tomé, será que Tomé não teria acreditado? Não sei. Talvez sim, porque outras pessoas iriam relatar e teria mais testemunhas e tal. Mas não pensando nisso, pensando naquilo que aconteceu. Tomé então faz uma declaração, uma confissão de... E é interessante nós pensarmos que nessa confissão de Tomé, quando ele vira para Jesus e fala, Senhor meu e Deus meu, ele está dizendo para Jesus que Jesus é o Deus Criador. Coisa que nenhum dos outros apóstolos e discípulos falaram quando Jesus apareceu. E olha só, a gente tem e pensa na incredulidade de Tomé, mas se nós olharmos o início do capítulo 20, quando Jesus aparece para os discípulos, se não me falha a memória, Jesus chama os discípulos também que estavam ali de incrédulos. E aí, a gente chega num ponto também interessante desse texto, e é muito falado também quando se prega nesse texto, é que depois dessa fala de Tomé, Jesus vira para Tomé e fala assim, Tomé, porque você me viu agora, você crê? E aí Jesus então fala da gente. Porque Jesus vira para Tomé e fala assim, bem-aventurado, bendito, alegres são aqueles que não viram, mas creram. E essa palavra, meu querido, minha querida, essa palavra serve para mim, serve para você hoje. Porque nós não vimos a Jesus. Nós não vimos os 3 anos aproximados ali dele de ministério. Nós não vimos Jesus na sua infância, adolescente, juventude. Nós não vimos nada pessoalmente de Jesus. Mas nós cremos em Jesus. E por isso a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Somos felizes e somos alegres. E isso pode dar a entender que tem uma coisinha a mais. Eu não posso dizer um prêmio a mais, porque a Bíblia não traz isso, mas nós somos elogiados nesse sentido, por não ver, por não ter visto as obras que Tomé, por exemplo, viu, que os discípulos viram, que aquele povo que negou a Jesus, que escolheu soltar Barrabás, e que mandou prender e que castigaram Jesus, essas pessoas, muitas delas viram. Nós não vimos. Mas a Bíblia relata que nós somos bem-aventurados, que nós somos felizes. Que coisa tremenda. Porque cerca de 2000 anos se passaram. E talvez, se passarem, Jesus não voltar, e se passar mais 2000 anos, essas pessoas que vão aparecer e vão crer, vão continuar sendo bem-aventuradas, vão continuar sendo felizes. E eu quero dizer uma coisa para vocês, quando Jesus diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, Jesus não está se referindo a qualquer tipo de acreditar, de você ter talvez uma imagem
de Jesus lá na sua casa e ele crucificado, ou de você ter simplesmente uma Bíblia aberta lá na sua casa, de você ter qualquer outro tipo de imagem, sei lá, ou de religiosidade. Quando Jesus fala desse crer, Jesus está se referindo a um relacionamento de intimidade e de comunhão com Ele. De você se lembrar a todo momento que Ele continua sendo o Senhor da sua vida. Lembra-se? Senhor meu e Deus meu. Quando você declara que Jesus, que Deus é o Senhor da sua vida, você está querendo dizer que tudo que você vai fazer, você vai pensar primeiramente no Senhor. E você não vai fazer nada se não for segundo o princípio determinado por Deus. Então, esse termo crer tem a ver com uma continuidade de relacionamento com Deus. Não pode ser algo que foi simplesmente instantâneo, espontâneo, aconteceu e passou e foi embora como uma tempestade de verão, que vem de uma maneira avassaladora, destrói tudo, depois vai embora. E as coisas ficam da mesma maneira, ou muitas vezes até pior do que era antes. Não. Há de se ter uma continuidade. Há de se ter um empenho, uma dedicação da nossa parte. Porque caso contrário, a gente vai ser como Tomé. E a gente só vai se voltar para Deus quando acontecer alguma coisa, ou quando nós vermos alguma coisa acontecendo. Jesus chama e clama para que a gente tenha momentos muito maiores dessa comunhão. A gente acredita, e eu creio que todos vocês que estão assistindo e que vão assistir, de alguma maneira vocês acreditam nesse Jesus. De alguma maneira também, como eu já disse, nós agimos como Tomé e a incredulidade nos dominou. Mas nós podemos mudar isso. E nós podemos agir como Tomé agiu antes desse acontecimento. Lembra? Vamos lá e vamos dar a nossa vida com Jesus. Vamos dar a nossa vida, vamos morrer com Jesus. Não vamos deixar com que a incredulidade nos domine e tome conta de nós. Vamos crer que realmente Jesus é o Senhor, o Salvador, o Messias esperado, que veio, que se entregou, que morreu, mas ressuscitou para nos salvar. E esse mesmo Jesus que de uma maneira compassiva e tranquila se depara com Tomé e ele se dirige a Tomé, é o mesmo Jesus que habita em nós através do teu Santo Espírito. É o mesmo Jesus que quer mudar a sua vida, que quer mudar a minha vida e que muda as nossas vidas. Não sejamos incrédulos, mas que possamos acreditar e confiar no Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso. Nos ensina, Pai, e nos ajuda a não sermos como Tomé. Neste momento de incredulidade, nos afasta disso, Pai. E que possamos, aí sim, declarar como Tomé declarou: Senhor meu e Deus meu. Ajuda-nos, ó Pai, e dá-nos um coração de servo, um coração que aprende e que põe em prática aquilo que tem aprendido.
Abençoe, Pai, cada vida, cada família que estará ouvindo essa mensagem, que estará ouvindo esse estudo, essa pregação. Abençoa, Deus, muda, molda e transforma segundo o Teu querer, segundo o Teu agir, meu Pai. Pois é assim que eu oro a Ti, e oro a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, Deus abençoe. Tatá, Deus abençoe, Tatá. Obrigado pela presença aí, por assistirem. Celso, meu amigo, hein? Celso está feliz. O Charles do Bronx, campeão, hein? Parabéns, hein, Celso? Deus abençoe aí. Se você tiver contato com ele aí, Deus abençoe. Pessoal, parabéns. Vini sempre chega um pouquinho depois por causa do horário de culto da igreja. Vinão, Deus abençoe. Você é muito bem-vindo. Paulinha, manda um beijo pro Gu, viu? Fala para ele aqui, ó, que eu amo ele. Tá? Deus abençoe. Fiquem na paz. Privilégio ter com vocês aqui hoje. E lembrando, se você quer algum texto, quer que eu pregue, que eu dê um estudo sobre algum texto, você mande aí, pode colocar nos comentários, mande aí, porque eu vou estar aí já essa semana examinando e vendo aí o que a gente pode trazer para o nosso próximo encontro. Tá ok, gente? E só uma coisa aqui, algumas pessoas têm me pedido para fazer a live um pouco mais tarde, às 20 horas, por causa dos horários que estão chegando e tal. Essa semana eu vou lançar lá no Instagram uma pesquisa, e aí a gente vê qual vai ser o melhor horário para o pessoal aí, tá bom? Um abração, Celso, abraço, Reded, meu amigo, meu parceiro, Deus abençoe também, fiquem na paz, saudade de vocês, viu? Deus abençoe, tenham uma boa semana em Cristo Jesus.